O ar frio do inverno mordia o rosto de Nicolau Chadron enquanto ele saía para as ruas pouco iluminadas de Viena. Eram 18h30 e a cidade estava envolta no silêncio tranquilo de uma noite de inverno. O ex-capitão naval soviético, agora agente duplo americano, havia deixado sua esposa no quarto do hotel, assegurando a ela que não demoraria. Ao se aproximar dos degraus de uma igreja centenária, cujo pináculo era visível do consulado americano próximo, um arrepio de inquietação percorreu sua espinha. Esse era seu segundo encontro com a KGB nessa viagem, e um rendezvous ao qual ele já havia se acostumado. Mas dessa vez algo parecia diferente. Dois homens saíram das sombras. Seus rostos eram familiares, porém as expressões indecifráveis. Chadron assentiu em reconhecimento, uma fina camada de tensão pairando no ar. Sem falar, eles gesticularam para um sedã escuro parado na calçada. A porta do carro se abriu com um rangido ameaçador e, após um momento de hesitação, Chadron entrou no banco de trás. A porta se fechou atrás dele com uma sensação de finalização que ecoou no silêncio da noite. Enquanto o sedã se afastava, as luzes do consulado dos Estados Unidos da América brilhavam à distância, mas não havia ninguém lá para se despedir dele. Seus contatos da CIA decidiram não realizar vigilância protetiva. O carro desapareceu no labirinto das ruas de Viena, e com ele, Nicolas Chadron sumiu, nunca mais sendo visto novamente. Ele nem sempre se chamou Nicolas Chadron. Ele nasceu como Nikolai Fedorovich Artemonov. Era 19 de maio de 1928 em Leningrado, quando Nikolai foi recebido em uma família que, antes da Revolução Russa, era bastante abastada. Sua mãe era professora e seu pai engenheiro mecânico. Batizado na Igreja Ortodoxa Russa, o jovem Nikolai tinha uma vida familiar amorosa. Ele ingressou nos Jovens Pioneiros durante a escola primária. Isso era o equivalente comunista aos escoteiros. Um leitor ávido, Nikolai se destacou na escola e, em 1941, quando completou 13 anos, foi selecionado para frequentar uma prestigiosa escola naval secundária na ilha Vassilievsky, a maior das ilhas de São Petersburgo. A partir desse momento, Nikolai tinha como objetivo se tornar um oficial da Marinha. Ele e sua família precisavam, antes de tudo, sobreviver à Segunda Guerra Mundial e ao cerco de Leningrado pelo eixo, iniciado em setembro de 1941, quando os soviéticos conseguiram levantar o cerco em janeiro de 1944, Nikolai já havia perdido seu amado cachorro de estimação, um pastor alemão que foi vítima do esforço de guerra, onde cães eram treinados para correr em direção aos tanques alemães com explosivos amarrados nas costas. Durante os anos incrivelmente difíceis da guerra, o pai de Nikolai teve que trocar praticamente todos os seus bens de valor restantes para alimentar sua família. Mas nem mesmo isso foi suficiente para salvar a mãe de Nikolai de morrer de fome. O próprio Nikolai não saiu fisicamente ileso, perdendo alguns dentes devido à desnutrição. Tendo sobrevivido aos horrores e dificuldades da Segunda Guerra Mundial, Nikolai concluiu o ensino secundário e teve a honra de se matricular em 1945 na Academia Naval Frunze. Lá, ele se especializou em disciplinas como radioeletrônica, armamentos e ciências navais. Ele se formou no 15º percentil de sua turma em 1949, que é o mesmo ano em que se tornou membro do Partido Comunista. Nikolai sentia um forte senso de orgulho nacional, especialmente logo após a guerra, e tinha total confiança na capacidade de Iósif Stalin de liderar seu povo. No entanto, o ressentimento pelo regime soviético, que depois virou ódio, foi plantado nele desde cedo. Quando era menino, ele foi ensinado que os inimigos estavam por toda parte e que, se necessário, deveria estar preparado para denunciar até mesmo os próprios familiares. Ele presenciou prisões nas ruas e o sumiço repentino de amigos e vizinhos, geralmente levados às câmaras de tortura da Comissariado do Povo para Assuntos Internos,
Após ingressar na Marinha Soviética, Nikolai focou totalmente em virar oficial. Sua ascensão nas fileiras navais foi nada menos que meteórica, tornando-se em 3 anos o subcomandante de um contratorpedeiro. Em setembro de 1955, aos 27 anos, Nikolai Artomonov foi promovido a comandante de um contratorpedeiro da Frota do Báltico da bandeira vermelha soviética, tornando-se o russo mais jovem a ocupar tal posição. Seu navio foi especialmente selecionado para representar a União Soviética em visitas oficiais a Copenhague, Malta e Inglaterra. Ele era, de fato, o arquétipo do novo homem soviético, trabalhador e austero, intelectualmente e fisicamente apto e comprometido com a causa e os ideais comunistas. Apesar do amor profundo de Nikolai pela mãe Rússia e sua herança cultural, ele começava a se ressentir silenciosamente do sistema soviético. A partir de suas experiências na juventude, ele então ouviu com consternação sobre a repressão da Revolução Húngara de 1956 e o esmagamento brutal dos distúrbios na Polônia. Não demoraria muito para que o ressentimento fosse tão grande que Nikolai desse as costas para a União Soviética de uma vez por todas. Em outubro de 1958, o navio de Nikolai foi enviado a Gdynia, Polônia, onde ele treinou marinheiros indonésios com a marinha polonesa, pois o governo soviético apoiava financeiramente e ideologicamente o regime indonésio. Um mês após sua nova designação, Nikolai conheceu uma jovem linda de olhos escuros e se apaixonou quase instantaneamente. Blanka Eva Gora, uma dentista recém-formada e filha de um oficial da marinha mercante polonesa, logo foi cortejada pelo elegante e ambicioso jovem comandante russo, de 1,88 metros. Em poucos meses o casal ficou noivo. No entanto, havia 2 problemas. Nikolai Artomonov já era casado e Eva agora não tinha absolutamente nenhuma intenção de deixar a Polônia para viver na União Soviética. O primeiro obstáculo, disse Nikolai, foi facilmente superado. Ele estava separado da esposa e conhecia membros seniores do partido que apoiariam seu divórcio e novo casamento com Eva. O segundo problema se mostrou um obstáculo mais difícil. Eva estava decidida a nunca ir para a União Soviética, muito menos viver lá para sempre. Apesar de estar sob influência soviética, os poloneses normalmente sentiam forte animosidade pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas devido a séculos de tentativas russas de dominação. Para Eva, uma mudança para o leste estava totalmente fora de questão, e seu pai ficou completamente consternado ao saber que sua filha estava até mesmo se relacionando com um soviético. Mas o amor de Nikolai por Eva e o quanto ele havia passado a detestar a União Soviética o levaram a propor um plano tão ousado quanto perigoso. Enquanto o casal estava sentado no banco de trás da limusine particular de Nikolai, a caminho da comemoração do 31º aniversário do comandante, ele abaixou a voz e fez uma pergunta para Eva. Ela estaria disposta a fugir da Polônia controlada pelos soviéticos e começar uma nova vida com ele no Ocidente? Eva, embora estivesse tonta de empolgação, encarou sua decisão com compreensível apreensão. A jornada deles seria repleta de perigos. Se fossem pegos, certamente seriam presos, ou coisa pior. Para Nikolai, isso significava desistir de uma carreira ilustre na Marinha Soviética. Para ambos, isso significava certamente nunca mais ver suas famílias. Eva não teve muito tempo para considerar a proposta de Nikolai. Ele deveria retornar à União Soviética em poucas semanas. Se decidisse sim, Nikolai precisaria de 24 horas para os preparativos finais. Alguns dias depois, Eva tomou sua decisão. Ela iria com seu amor para o Ocidente. O plano de Nikolai para escapar da Polônia exigiria todas as suas habilidades e talentos como marinheiro. Um dos privilégios que ele desfrutava como comandante da Marinha era o acesso ao seu próprio barco a motor de 22 pés que era usado para transportá-lo do navio até a costa. Esta seria a embarcação que o casal usaria em sua jornada para o oeste. Usando só as estrelas e uma bússola, Nikolai traçou sua rota pelo Mar Báltico até a Suécia, analisando as correntes e as rotas dos navios poloneses e soviéticos. Planejando chegar à ilha de Åland, na costa sudeste da Suécia,
A viagem levaria 24 horas, sendo metade desse tempo durante o dia e, portanto, ainda mais perigosa. Na noite clara de 6 de junho de 1959, o casal embarcou em sua fuga. Eles precisaram levar um jovem marinheiro russo, Popov, designado para operar o barco a motor naquela noite. Nikolai disse a ele que pretendiam sair para uma pescaria, o que justificava o empacotamento de mantimentos e gasolina extra. Mandando Popov para baixo e armado apenas com sua pistola de estimação, Nikolai apontou seu barco em direção ao Golfo de Danzig e partiu. Por volta das 23, o barco entrou em mar aberto no Mar Báltico e o tempo virou uma tempestade. Com o confuso marinheiro russo no convés inferior, Nikolai navegou com maestria, evitando patrulhas soviéticas e polonesas, e à noite desembarcou a apenas 800 metros de seu alvo nas margens de Hollande. Após desembarcarem, o trio caminhou pela costa até encontrar uma pequena vila de pescadores, onde foram recebidos e acolhidos pelos moradores locais. Nikolai não tinha a intenção de usar sua alta posição para barganhar por uma situação melhor no Ocidente. Ele via seu êxodo como algo que exigia um recomeço. Assim, ele entrou na Suécia usando um terno civil, deixando seu uniforme da marinha junto com sua pistola estimada para trás no barco a motor. Nikolai conseguiu convencer o pescador a chamar um táxi para ele. Ele, Eva e o confuso marinheiro russo Popov foram levados para uma pequena delegacia local. Um membro da marinha sueca foi chamado para conversar com Nikolai. O comandante Sven Hedström falava russo e estabeleceu uma conexão imediata com os novos desertores. Nikolai e Eva foram transferidos para uma delegacia de polícia maior e depois para uma casa segura em Estocolmo. Arranjou-se o envio de Popov, o aterrorizado marinheiro russo, de volta para casa. A marinha soviética só percebeu o sumiço de seu comandante estrela e da namorada polonesa após Nikolai e Eva chegarem em terra. A KGB imediatamente iniciou uma investigação extensa, porém discreta, batendo na porta de cada membro da família, amigo e conhecido, para tentar descobrir o que havia acontecido. Com a notícia da deserção de Artemonov e sua ousada viagem pelo Báltico circulando na Suécia e na mídia mundial, os soviéticos tentaram abafar o caso sem divulgar o incidente em jornais ou outros meios soviéticos. O interrogatório de Nikolai pelos suecos, que durou semanas, terminou com as autoridades aceitando que ele era um desertor legítimo e não estava participando de um jogo de espionagem da KGB. O problema era que a Suécia ficava muito próxima dos estados satélites soviéticos e não era um lugar seguro para um desertor russo se estabelecer. Nikolai e Eva precisavam ser realocados. O casal não tinha pensado muito sobre para onde iriam, pois o foco deles era apenas a fuga. O comandante Rydström sugeriu a Inglaterra, mas Eva preferiu os Estados Unidos, onde achava que poderia atuar como dentista. Rydström mostrou reservas, dizendo que os americanos podiam ser tão insensíveis quanto os soviéticos se isso beneficiasse seus interesses. Apesar do aviso do comandante, foi Eva quem iniciou a comunicação com os Estados Unidos da América após procurar a embaixada americana em Estocolmo. É claro que as autoridades americanas imediatamente demonstraram interesse em receber Artemonov nos Estados Unidos como um desertor. E assim, no dia 1º de agosto de 1959, depois que toda a papelada necessária foi resolvida, Nikolai e Eva continuaram sua jornada para o oeste. Eles voaram em segredo a bordo de um avião de carga de Estocolmo para Frankfurt, onde foram alojados no centro de recepção de desertores da CIA. Não foi uma experiência totalmente agradável para eles. Nikolai e Eva ficaram cada vez mais ansiosos depois de serem obrigados a fazer vários testes de polígrafo, cujos resultados nunca foram divulgados. Durante 3 semanas, Nikolai enfrentou entrevistas intermináveis e avaliações psiquiátricas. Por fim, a boa-fé deles foi aceita e autorizaram sua transferência para os Estados Unidos da América. Nikolai e Eva chegaram à base aérea de Andrews no dia 22 de agosto de 1959. O escritório de inteligência naval vinha se preparando para a chegada deles
e mal podia esperar para conhecer o oficial naval soviético de mais alta patente que já desertou para os Estados Unidos. O momento da chegada de Nikolai não poderia ter sido mais oportuno. A Marinha Soviética vivia sua maior expansão de frota, gerando temores de que logo rivalizaria com a dos Estados Unidos da América. Embora Nikolai Artemonov não tenha trazido um único documento, o que ele possuía era um conhecimento vasto e atualizado. Ele dominava as capacidades técnicas do destroyer classe Score que comandou e tinha acesso às informações mais recentes sobre táticas navais soviéticas, armamentos e comunicação. Seu interrogatório pode economizar milhões de dólares e permitir que os Estados Unidos da América direcionem melhor seus objetivos e gastos em pesquisa e desenvolvimento. A princípio, a CIA não se interessou muito por Nikolai Artemonov, pois ele não possuía documentos físicos para compartilhar. Isso agradou Nikolai. Ele tinha uma visão negativa sobre espionagem, desprezava a KGB e tinha pouco interesse em lidar com seus equivalentes ocidentais, a CIA. Como um militar treinado, ele considerava as táticas das agências de inteligência grosseiras e desonestas. Nikolai ficou aliviado ao saber que lidaria principalmente com o Escritório de Inteligência Naval, o Escritório de Inteligência Naval, com o objetivo de atualizar a agência sobre a tecnologia e as táticas navais soviéticas. Nikolai Artemonov não era um bom nome para um desertor recém-chegado querendo se misturar. Nikolai naturalmente mudou para Nicholas ou Nick, e Eva escolheu para eles o sobrenome Shadron. Ironicamente, o nome foi tirado do arqui-inimigo na famosa obra de Alexander Pushkin, A Filha do Capitão. Antes que seu trabalho com a Escritório de Inteligência Naval pudesse começar, Nicholas Shadron teve que passar por um árduo interrogatório da CIA. Por 8 horas diárias, ele foi interrogado sobre sua vida na União Soviética e os motivos da deserção. A CIA queria extrair de Shadron todas as informações consideradas perecíveis. Em outras palavras, seu conhecimento sobre criptografia soviética e planos operacionais atuais, que eram coisas que os soviéticos, sem dúvida, mudariam rapidamente como resultado da deserção. Shadron odiava os dias longos com os agentes da CIA, que chamava pejorativamente de encanadores. Ele também ficou mais ansioso, o que logo virou raiva porque ele e Eva não receberam documentos de identidade ou passaportes dos Estados Unidos da América. Sem nada para provar quem eram, Shadron sentia-se totalmente à mercê de uma agência que não respeitava nem confiava. Enquanto tudo isso acontecia, Eva estava melhorando seu domínio da língua inglesa graças à sua tutora marcante, uma polonesa chamada Sra. Forrester. Ela também estava se acostumando a um novo estilo de vida ocidental e pretendia estudar para se qualificar para uma licença de odontologia americana. No fim de setembro de 1959, Nicholas e Eva foram da casa segura em Washington para uma antiga fazenda perto de Leesburg, Virgínia. Após alguns meses, mudaram-se em dezembro para uma nova e luxuosa casa segura em McLean, Virgínia. Foi por essa época que Nicholas e Eva se casaram em uma pequena cerimônia civil, realizada por um juiz de paz, já que o casamento anterior de Nick havia sido dissolvido por meio de um divórcio no México. Após 9 meses de interrogatórios, foi finalmente decidido que Nicholas Shadron seria contratado como consultor para o Escritório de Inteligência Naval. Por mais valioso que ele fosse como desertor, conceder a ele uma autorização de segurança sempre seria um risco. Nunca se poderia dizer com certeza onde exatamente estavam as lealdades de um desertor como Nicholas Shadron. Embora tenha sido autorizada sua entrada para trabalhar com o Escritório de Inteligência Naval, ele não recebeu nenhuma autorização de segurança. Esperando que logo demonstrasse a seus superiores que podia ser confiável com segredos de Estado dos Estados Unidos da América, Shadron começou a trabalhar como consultor e analista de inteligência. Nicholas Shadron recebeu uma quantia em dinheiro da CIA pelo longo interrogatório, que usou como entrada para uma nova casa para ele e Eva em Arlington, Virgínia. A vida começava a se estabilizar para a família Shadron, ou assim parecia. Não demoraria muito para que sua jornada, que deveria ter permanecido um caso relativamente simples de deserção, tomasse um rumo inesperado e se transformasse em algo digno dos romances de espionagem mais emocionantes.
Em setembro de 1960, Nikolai Chadron estava se preparando para comparecer diante de um subcomitê do Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara. Criado pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, em 1938, o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara tinha como principal objetivo investigar supostas deslealdades e atividades subversivas de cidadãos privados, funcionários públicos e organizações suspeitas de terem ligações com o comunismo. Em resumo, era uma ferramenta usada pelos Estados Unidos da América para combater a propaganda comunista vinda da União Soviética e para combater a disseminação do comunismo na sociedade americana. A aparição de Chadrin diante do comitê ocorreu apenas 5 dias antes da chegada do premier soviético Nikita Khrushchev aos Estados Unidos da América em 20 de setembro de 1960 para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Khrushchev visitou os Estados Unidos da América em 1959, tornando o governo Kennedy ciente do tipo de propaganda que seria divulgada. O objetivo da aparição de Chadrin diante do Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara era justamente combater essa propaganda, com ele descrevendo como era sua vida na União Soviética. Por 2 dias, especialistas em cosméticos aplicaram maquiagem e disfarce no rosto de Chadrin. Ele compareceu diante do comitê usando seu nome de nascimento, Nikolai Artimonov, e todos sabiam exatamente quem ele era. Então não estava claro, nem para Eva nem para Nikolai, porque sua aparência precisava ser alterada. Mesmo assim, na audiência, o capitão Artemonov criticou duramente a União Soviética e seu sistema político. Ele revelou ao comitê a adoção pela União Soviética da doutrina de um ataque nuclear surpresa contra os Estados Unidos. Artemonov disse que, ao contrário do apelo de Khrushchev pelo desarmamento, a União Soviética estava se preparando para um ataque inicial e que os Estados Unidos da América não deveriam cair em suas falsas promessas. Ele também revelou o fato de que a União Soviética usava traineiras de pesca para espionar navios americanos na costa dos Estados Unidos da América. Tudo isso, é claro, não era novidade para a inteligência dos Estados Unidos da América, mas foi a primeira vez que o público em geral ouviu falar sobre isso. O depoimento de Nicholas Chadron teve o efeito desejado, chocando o público americano e estampando as primeiras páginas dos jornais em todos os Estados Unidos da América. O depoimento prejudicial também foi transmitido pela Rádio Europa Livre para os países do bloco comunista, servindo para reforçar a propaganda dos Estados Unidos da América e encorajar grupos locais anticomunistas. O regime soviético ficou surpreso ao ver o ressurgimento de seu ex-comandante naval quando ele apareceu diante do Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara. As pistas sobre seu desaparecimento rapidamente esfriaram, com a KGB sabendo apenas por Popov, que teve o azar de pilotar o barco a motor na noite da fuga, que Nikolai Artemonov havia escapado para a Suécia. Após se revelar na audiência do comitê, Nikolai Chadron foi julgado à revelia na União Soviética e condenado à morte. Deixando de lado o pensamento sobre a pena de morte, Chadron mostrou seu verdadeiro valor para os Estados Unidos da América durante a crise dos mísseis de Cuba em outubro de 1962. Ele fez uma contribuição enorme para a avaliação da Escritório de Inteligência Naval sobre a Força Naval Soviética, podendo afirmar com total confiança que a Marinha Soviética não tinha alcance para incluir as águas cubanas. Essas informações foram essenciais para John F. Kennedy decidir sobre política e estratégia rapidamente. Enquanto seu marido era destaque mundial e ajudava a evitar a Terceira Guerra Mundial, Eva se matriculou para obter licença de odontologia nos Estados Unidos. Ela se formou na Universidade Howard em 1964 e 3 anos depois abriu seu consultório odontológico. Nikolai Chadron também retomou seus estudos em 1961, cursando o mestrado em engenharia na Universidade George Washington. Para um desertor tão proeminente quanto Nikolai Chadron, o perigo de represálias soviéticas estava sempre à espreita em cada esquina. Pouco tempo depois de seu depoimento bombástico no Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara, o tenente-comandante Liev Vatorin, um homem que Chadron conhecia bem da Academia Naval,
chegou a Washington para assumir o cargo de adido naval assistente na embaixada soviética. Como agente soviético altamente treinado, Chadron sabia que era o melhor atirador de pistola da frota do Báltico. Chadron ficou imediatamente convencido de que o homem havia sido enviado à América para rastreá-lo e matá-lo. Pelos anos seguintes, Chadron estava sempre olhando por cima do ombro e sentia uma constante sensação de inquietação. Chadron temeu o pior numa noite após adoecer no jantar de formatura de Ever. Sofrendo de uma dor aguda no estômago, Chadron tinha certeza de que havia sido envenenado pela KGB. Depois de ser levado às pressas para o hospital, foi determinado que ele estava apenas sofrendo de uma crise de gastroenterite. Para um homem tão confiante e calmo como Nikolai Chadron, até ele temia a KGB, sabendo como eles lidavam com desertores. Na realidade, a KGB não havia esquecido seu traidor, Nikolai Artomonov. Eles pretendiam, ou assim parecia, não matá-lo, mas recrutá-lo. Em 1966, o recém-nomeado diretor de inteligência central, Richard Helms, recebeu um telefonema intrigante numa manhã cedo. O homem do outro lado, que se identificou como Igor e falava com um forte sotaque russo, disse que era um oficial da KGB estacionado em Washington e que tinha um assunto muito importante para discutir. O interlocutor era Igor Koshnov, um oficial sênior da KGB e chefe de contra-inteligência da estação da KGB na Embaixada Soviética. Ele era, claro, muito conhecido pela CIA e era um homem altamente conectado politicamente com pessoas do círculo interno da liderança soviética. Marcaram a reunião rapidamente. Se Koshnov pudesse ser recrutado como agente da CIA, ele provavelmente poderia ajudar a inteligência americana a identificar os infiltrados que eles sabiam que tinham em suas próprias fileiras. 5 horas depois, em uma reunião em uma casa segura em Washington, Koshnov disse que havia sido designado pela KGB para recrutar Nicholas Chadron como agente duplo. Ele retornaria à União Soviética em alguns meses. Se, ao retornar à Rússia, ele pudesse confirmar que o recrutamento havia sido um sucesso, certamente estaria em um caminho rápido para a promoção. A proposta dele era que, se a CIA pudesse ajudá-lo a recrutar Chadron, em troca, ele começaria a fornecer informações à CIA sobre a infiltração da KGB na agência. A oferta parecia boa demais para ser verdade, com muitos dos que sabiam do assunto na CIA convencidos de que Koshnov era uma isca da KGB. Mesmo assim, o desejo de eliminar espiões era grande demais e a CIA aceitou a oferta de Koshnov. O chefe da CIA, James Angleton, argumentou que, mesmo que Koshnov fosse um provocador, Chadron não correria perigo enquanto não saísse dos Estados Unidos. Nesse momento, Nicholas Chadron não fazia ideia de que em breve se tornaria o centro de um perigoso jogo de espionagem. Considerando o quanto ele não suportava agências de inteligência, Chadron seria um osso quase impossível de roer. Ainda não estava claro como a CIA pretendia convencer Chadron a virar agente e depois deixá-lo ser recrutado pela KGB como agente duplo. Eventualmente, decidiu-se que apenas um homem da Marinha poderia convencer Chadron a colaborar. O almirante Rufus L. Taylor, então diretor do Escritório de Inteligência Naval, era muito respeitado por Nicholas Chadron. Taylor mais tarde se tornaria o vice-diretor da CIA. Foi o almirante quem recebeu a tarefa de conquistar Chadron. Ele propôs servir ao seu país fingindo ser recrutado pela KGB caso surgisse a oportunidade. A oportunidade, é claro, já havia surgido, mas quanto a isso, Chadron não fazia ideia. A princípio, e como era de se esperar, ele recusou a proposta categoricamente. O almirante Taylor, porém, não desistiria tão fácil. Aproveitando seu relacionamento com Nicolau, Taylor disse a ele que a operação seria conduzida pela seção de contra-inteligência soviética do FBI. A CIA só se envolveria se ele viajasse para o exterior, o que nunca aconteceria devido às óbvias preocupações com a segurança. Essa foi uma garantia que mais tarde ecoaria em seus ouvidos. Chadron refletiu sobre sua decisão. Com o passar dos anos, o valor de suas informações começou a diminuir. Ele já não estava mais inserido na Marinha Soviética e, por isso,
Seu conhecimento sobre os assuntos internos e estratégias estava ficando obsoleto. O almirante Taylor disse a Chadron que atuar como agente duplo certamente abriria caminho para que ele finalmente recebesse uma autorização de segurança. Chadron achava que a ausência de autorização de segurança barrava o avanço de sua carreira. Se ele pudesse receber isso, sua carreira certamente alcançaria novos patamares. Na primavera de 1966, ainda refletindo sobre sua decisão, Chadron começou a trabalhar na Agência de Inteligência de Defesa. Para ele, isso era no máximo uma mudança lateral na carreira. Ele sentia que seu novo papel, que envolvia principalmente traduzir artigos russos para o inglês, estava muito distante do trabalho de consultoria de alto valor que vinha realizando para o Escritório de Inteligência Naval. Por mais que ele não gostasse do trabalho, ainda assim era valioso para a inteligência americana, e seus relatórios incluíam documentos que eram enviados diretamente à Casa Branca. No verão de 1966, Nikolai Chadron finalmente cedeu e concordou em permitir ser recrutado pela KGB caso surgisse uma oportunidade. FBI e CIA conduziriam a operação juntos. O Bureau designou Alberto Turner, um agente experiente, como responsável por Chadron. A agência, por outro lado, escolheu Bruce Solly, um oficial com pouca experiência em operações soviéticas e gestão de agentes estrangeiros. Poucos dias após concordar com o plano, coincidentemente, Igor Kuchinov abordou Nikolai Chadron em local público na região de Washington. Totalmente alheio ao fato de que o encontro havia sido armado pela inteligência americana, Chadron imediatamente relatou o contato ao FBI. Chadron então concordou em participar da operação, uma decisão que o levaria a atuar como agente duplo pela próxima década. Chadron e seu controlador da KGB, chamado Oleg Kozlov, começaram a se encontrar em segredo, com Chadron entregando material de baixo valor, conhecido como ração de galinha, no meio da espionagem para a KGB através de pontos mortos na região de Washington. Chadron atuou como desertor soviético desiludido, com desenvoltura, convencendo a KGB de seu compromisso em ajudar a pátria-mãe e com esperança de um dia voltar para casa. Enquanto isso, Igor Kuchinov retornou à União Soviética após o fim de sua missão nos Estados Unidos da América e um detalhado interrogatório pela CIA. Kuchinov permaneceu uma prioridade para a CIA após sair dos Estados Unidos. Esperava-se que Kuchinov fosse promovido após recrutar Nikolai Chadron e que a inteligência americana tivesse acesso às altas esferas da liderança da KGB. No entanto, com Igor de volta a Moscou, não havia como se comunicar com ele de forma segura. Assim, toda a operação dependia de Nikolai Chadron enrolar a KGB e, com sorte, restabelecer contato com Kuchinov. Após 3 anos desempenhando seu papel de agente duplo, Eva ficou surpresa quando seu marido propôs que eles tirassem férias na Europa. Seria a primeira vez que eles retornariam ao continente desde a fuga aterrorizante para a Suécia, uma década antes. Viajar ao exterior, mesmo a lazer, apresentava riscos únicos para alguém como Nicholas Chadron. Mas ele estava certo de ter enganado os soviéticos, que achavam que era um agente duplo de verdade. Em 1969, Nicholas e Ever saíram dos Estados Unidos da América, foram à Inglaterra e viajaram 17 dias pela Europa. Essa foi realmente uma viagem de turismo, com Nicholas não se encontrando com a KGB. No entanto, seria apenas 2 anos depois que a KGB propôs a Chadron que ele se encontrasse com oficiais da KGB fora dos Estados Unidos da América pela primeira vez. O local escolhido para o encontro foi Montreal, no Canadá. Embora estivesse fora dos Estados Unidos da América, o Canadá era suficientemente próximo de casa para oferecer a Chadron algum nível de conforto em relação à sua segurança pessoal. A viagem aconteceu em setembro de 1971. Assim que Eva e Nicolau deixaram suas malas no Hotel Bonaventure, Nicolau disse que precisava ir a uma reunião de negócios e que queria resolver isso logo para que pudessem aproveitar as férias. Ele entregou à esposa um bilhete no qual estava escrito um número para ligar caso ele não voltasse da reunião. Eva não sabia nada sobre a decisão do marido de trabalhar para o FBI e, portanto, não tinha conhecimento do perigo potencial que ele estava enfrentando. No final das contas,
Chadron se encontrou com a KGB sem incidentes e a família Chadron completou sua viagem por Montreal. Mais confiantes, Nikolai e Eva viajaram novamente à Europa em setembro de 1972. Desta vez, a viagem deles teve uma parada em Viena, o coração da espionagem da Guerra Fria. Após o encontro bem-sucedido em Montreal, a KGB convidou Chadron para outra reunião presencial. Pouco depois da chegada do casal a Viena, Nikolai novamente disse à esposa que tinha alguns assuntos a tratar, mas desta vez ele passaria a noite fora. Ele entregou a Eva uma folha de papel com um número para ligar caso ele não voltasse na manhã seguinte. Como havia prometido, Nikolai voltou na manhã seguinte barbeado e de bom humor. O que ocorreu na reunião em Viena é desconhecido ou ainda está classificado. Ele se reuniu com oficiais da KGB, mas o homem que realmente queria ver, Igor Koshnov, não estava lá. O que provavelmente aconteceu foi que Chadron recebeu um tratamento de luxo em uma mansão, onde talvez até tenha recebido uma alta patente na KGB como recompensa por seus anos de serviço dedicado. Também se acredita que, enquanto estava em Viena, ele recebeu treinamento especial da KGB no uso de vários dispositivos de comunicação de espionagem de alta tecnologia, incluindo um transmissor de rajada. Quando ele voltou aos Estados Unidos, seu contato da KGB, Oleg Kozlov, providenciou para que Chadron recebesse um desses transmissores junto com um livro de códigos para enviar transmissões secretas, entregues por mala diplomática. Apesar de não ter encontrado Koshnov, a viagem de Chadron foi considerada um sucesso. O FBI e a CIA realmente achavam que seu agente era totalmente confiável para a KGB. Se isso era verdade ou não, permanecerá para sempre uma pergunta sem resposta. O que os soviéticos queriam com esse envolvimento poderia ser qualquer coisa. Talvez achassem que Nikolai Chadron poderia crescer na inteligência americana e virar um agente infiltrado importante. Por outro lado, se a KGB apenas fingiu morder a isca e pretendia, em algum momento, capturar seu traidor, isso enviaria uma mensagem a qualquer possível futuro desertor de que a KGB sempre se vinga. Era esperado que, dado o sucesso da viagem de Chadron a Viena, sua operação logo começasse a se intensificar. Porém, aconteceu o contrário. Semanas após a viagem, o controlador de Chadron foi chamado de volta a Moscou. Com isso, o Minui, com o KGB cessou de repente. Durante todo o ano de 1973 e 1974, Chadron não teve mais contato com os soviéticos e parecia que sua operação estava enfraquecendo. Foi só no verão de 1974 que os soviéticos de repente restabeleceram contato com Chadron por meio de uma série de telefonemas e depois uma nota enigmática entregue em sua casa. O contato, no entanto, não resultou em nenhum encontro ou troca de informações. Na tentativa de colocar a operação de volta nos trilhos, o FBI orientou Chadron a solicitar outra reunião de alto nível com a KGB, enviando-o mais uma vez para a Toca do Leão em Viena. Após 18 horas de viagem, Nicholas e Eva Chadron chegaram ao Hotel Bristol em Viena, às 15 horas em 17 de dezembro de 1975. Depois de se refrescarem, eles desceram do quarto no terceiro andar até o bar do hotel para tomar uma bebida. Alguns minutos depois, Nicholas disse a Eva que teria que sair para um compromisso de negócios às 17h. Ele explicou que o homem que ele iria encontrar era um russo que estava trabalhando para os Estados Unidos da América nos últimos 25 anos. Ele encontraria o homem nos degraus de uma grande igreja em frente ao consulado dos Estados Unidos. Ele disse para não se preocupar, era seguro. Eva ainda não fazia ideia do que seu marido realmente havia se metido. Às 17h, Nicholas foi para a reunião. Eva caminhou pelas belas ruas da Viena invernal. Quando ela voltou para o hotel, pouco mais de uma hora depois, ela recebeu um telefonema de uma mulher chamada Anne Martin. Eva conhecia Anne como uma conhecida de seu marido. O que ela não sabia era que Anne, nome falso, era a supervisora da CIA do marido. Eva se juntou a Anne no quarto de hotel enquanto esperava o retorno do marido.
Às 22h30, Nicholas bateu na porta. Ele contou animado às duas mulheres sobre o sucesso da reunião, mas depois falou em particular com Anne no banheiro para dar mais detalhes. Shadron disse que foi convidado para participar de outra reunião em alguns dias. Eva, ao ver a alegria do marido, entendeu que aquela reunião poderia ser a chave para conquistar o sucesso profissional que ele tanto desejava. À medida que a noite de 20 de dezembro de 1975 se aproximava, após muita deliberação, a CIA decidiu que não iria observar Shadron quando ele participasse da reunião com o KGB. Não podiam arriscar serem detectados por contravigilância. O risco de revelar que Shadron estava sob controle da CIA foi considerado maior do que permitir que ele agisse sozinho. De forma decisiva, na noite de 20 de dezembro de 1975, Nicholas Shadron saiu sozinho. Em frente à mesma igreja de antes, ele encontrou dois agentes da KGB que o convidaram a entrar no banco de trás de um sedã que o aguardava. O carro partiu e foi a última vez que Nicholas Shadron foi visto ou ouvido novamente. Enquanto isso, de volta ao quarto do hotel, Eva adiou o jantar, esperando que seu marido retornasse mais tarde naquela noite, assim que seus rápidos negócios tivessem terminado. Ela esperou pacientemente, pensando consigo mesma que, até às 12h30, não havia motivo para se preocupar. No entanto, à medida que o tempo passava, Eva sentou-se em vão ao lado do telefone do hotel, esperando que Nick ligasse ou voltasse para o quarto do hotel. Às 2h, seu marido não estava em lugar nenhum e Eva não podia esperar mais. Ela, ansiosa, ligou para Anne Martin, que apenas pediu que ela se acalmasse e trancasse a porta do quarto com o ferrolho. Na manhã seguinte, Eva estava um caco de nervos. No fundo, ela sabia que seu marido nunca voltaria. Como não havia motivo para ficar em Viena, no dia 23 de dezembro de 1975, Eva Shadron foi escoltada por um funcionário do governo dos Estados Unidos da América de volta a Washington. Enquanto a esposa angustiada deixava Viena sem o marido, a CIA provavelmente já havia aceitado que sua operação havia terminado e que seu agente havia sido perdido para sempre. Após retornar para casa, Eva enfrentou uma semana de angústia durante o período de Natal e Ano Novo, sem notícias das autoridades sobre o destino de seu marido desaparecido. Por mais difícil que fosse, ela precisava manter silêncio, pois se a notícia do desaparecimento vazasse para a imprensa, provavelmente comprometeria a já pequena chance de retorno de Shadron. Só foi revelado a Eva meses depois do ocorrido que seu marido estava atuando como agente duplo contra os soviéticos. Ela achou difícil acreditar nisso, considerando a visão de Nikolai sobre espionagem, e só se convenceu quando o transmissor soviético de rajada foi recuperado do sótão, onde seu marido o havia escondido. Quando 1976 começou, houve uma agitação de atividades enquanto a CIA se esforçava para tentar descobrir o que havia dado errado. O secretário de Estado Henry Kissinger iniciou contato com o embaixador soviético Anatoly Dobrinin e o ministro das Relações Exteriores Andrei Gromyko. O presidente dos Estados Unidos da América, Gerald Ford, fez um apelo direto a Leonid Brezhnev, mas foi em vão. Para quem quer que eles falassem, a resposta era sempre a mesma. A União Soviética não tinha conhecimento do assunto e não tinha visto Nikolai Shadron em Viena no dia 20 de dezembro de 1975. Dentro da CIA, duas facções estavam se formando. Em um dos grupos, havia suspeitas contínuas sobre o ex-comandante soviético. Sua fuga dramática da Polônia pelo Mar Báltico, para eles, parecia um feito grande demais até mesmo para um capitão naval experiente. Esse grupo estava convencido de que Nikolai Shadron era um agente da KGB o tempo todo e que havia feito todos de bobos. Os que estavam no outro grupo continuaram firmes em sua opinião sobre a genuína boa-fé de Shadron. Simplesmente não havia como ele estar atuando como agente triplo. O grupo achava que a operação de Shadron tinha sido comprometida e que seu agente fora sequestrado e levado de volta à União Soviética. A única dúvida era se Shadron ainda vivia ou já tinha sido levado ao porão da Lubyanka para o tratamento dado aos traidores. A CIA conseguiu se comunicar com Igor Koshinov sobre o assunto, que disse que também não sabia de nada.
Ele afirmou ter ajudado a organizar o encontro na noite do desaparecimento, mas não sabia o que havia acontecido com Nikolai Shadrin. Com o passar dos meses, parecia que o mistério nunca seria resolvido. Apesar da chegada de vários outros desertores soviéticos ao Ocidente, nenhum deles tinha qualquer informação sobre o que havia acontecido com Nikolai Shadrin. Então, em março de 1976, o famoso advogado da Alemanha Oriental, Wolfgang Vogel, apareceu dizendo que tinha informações confiáveis de que Nikolai Shadrin estava vivo e que a União Soviética consideraria seu retorno em uma troca de espiões. No entanto, no final das contas, a esperança que Vogel havia criado era falsa. No meio da organização de uma reunião de negociação, sua autoridade para falar em nome da União Soviética, na intermediação de um acordo, foi abruptamente retirada. Quando a história chegou à imprensa 7 meses depois, não havia surgido nenhuma nova pista ou indício. Por quase uma década, o desaparecimento de Nikolai Shadron permaneceu um mistério total. Isso mudou de repente em 1985, quando um coronel sênior da KGB, Vitaly Yurchenko, desertou para os Estados Unidos. Entre as informações que ele compartilhou durante seu interrogatório estava o destino prematuro de Nikolai Artomonov. De acordo com Yurchenko, o plano da KGB desde o início era atrair Shadron para Viena, sequestrá-lo e levá-lo de volta à União Soviética para que sua sentença criminal fosse executada. Ele disse que, na luta que se seguiu no banco de trás do sedã em que entrou naquela noite fatídica, um agente da KGB acidentalmente administrou uma dose fatal de clorofórmio em Shadron enquanto tentava sedá-lo. Após essa revelação, e no dia 27 de outubro de 1985, 2 agentes do FBI chegaram à porta de Eva Shadron para dar a notícia da morte de seu marido. Embora o FBI afirmasse que o destino de seu agente estava decidido, a realidade era outra. Yatchenko, em uma reviravolta notável, voltou para a União Soviética, onde foi recebido como um herói. Assim, uma sombra caiu sobre tudo o que ele contou à inteligência dos Estados Unidos da América durante o interrogatório. 3 anos após as revelações de Yurchenko, outra fonte da CIA afirmou que Nikolai Artemonov foi visto vivo e bem no funeral do ex-chefe da Marinha Russa. O consenso geral hoje, no entanto, é que a verdade foi como Yurchenko contou, que Nikolai Shadrin foi morto acidentalmente pela KGB. No geral, o gerenciamento da Operação Shadrin foi um desastre total desde o início, aparentemente sem nenhuma justificativa para ter colocado o homem em perigo. Depois que Koshinov foi chamado de volta a Moscou, quase nada foi obtido com as trocas contínuas de Shadrin com seu agente da KGB Kozlov. De fato, ninguém na CIA parecia se lembrar qual era o quid pro quo que deveria existir nesse relacionamento. Usar um homem como agente duplo que já havia sido condenado à morte por sua deserção era provavelmente um dos planos mais insensatos que já poderiam ter sido concebidos. Segundo Ernesto Falkman, a história de Nikolai Artomonov exemplifica o efeito labirinto de espelhos típico de operações de inteligência, onde as fronteiras entre verdade e mentira se apagaram. Hoje, um retrato de Nikolai Shadron está pendurado na parede memorial dos patriotas dentro da Agência de Inteligência de Defesa. Em 2019, Eva Shadron participou de uma cerimônia onde seu marido foi finalmente homenageado por sua coragem ao servir sua nação adotiva, os Estados Unidos. No final, porém, o reconhecimento trouxe um pequeno consolo para Eva. Sabendo que seu marido havia sido sacrificado pela inteligência americana em prol de uma operação sem futuro.